Olá, irmãos, muito boa noite a todos vocês. Nesta quarta-feira, dia 12 de agosto, damos início a mais uma live aqui da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, com muito prazer, certamente também com muita alegria de poder estar transmitindo a mensagem da Palavra do Senhor a todos os irmãos e amigos. Todos são bem-vindos e o nosso desejo é que o Senhor ampare e abençoe a todos vocês. Convido a todos a estarmos orando neste momento. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, te louvamos pelo trabalho e o sustento de cada família, te agradecemos, Pai, porque podemos transmitir a Tua Palavra livremente e podemos, Senhor, meditar nela e aprender com o Senhor a cada dia. Peço que o Senhor abençoe esta transmissão e que cada irmão e irmã que aqui acompanhar a mensagem possa ser ricamente edificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, então, estamos chegando a Êxodo, capítulo número 23. Como eu havia falado há 2 semanas, Êxodo de 21 até o 23, são ali destacadas uma série de leis bem interessantes, bem específicas para aquele tempo, para este primeiro momento na entrada do povo de Deus ali, na caminhada rumo a Canaã, rumo a muitas situações no deserto, rumo a diversos percalços e diversas vicissitudes que o povo iria passar, problemas, desafios, e o povo precisava de uma lei forte, de uma lei que não tivesse brechas. O povo precisava da força do Senhor em tudo e precisava se coordenar, porque um povo sem lei, esse é um povo desorganizado, é um povo que não sabe para onde vai. Então, como já falei, dos capítulos de 21 até o 23 de Êxodo, então nós tivemos leis práticas e estas leis serviriam para a boa ordem e para a convivência do povo de Israel. Eram também leis ritualísticas, ou uma lei ritual, ou seja, eram leis acerca da religiosidade do povo de Israel. E se eles mantivessem bem a sua religiosidade e também estivessem convivendo bem entre irmãos, certamente tudo iria bem. E o que tudo isto vale para nós cristãos? É a palavra de Deus que serviu totalmente de base para que o ambiente fosse preparado para a vinda de Jesus, o nosso Senhor. Então, todos os textos do Antigo Testamento, ainda que com leis e histórias bem específicas, eles servem de uma base bem interessante para todos nós, crentes em Jesus, estarmos pensando na seriedade do Senhor, na honestidade do nosso Deus, em todos os atributos do nosso Senhor. Então, o Senhor, ele promulgou leis detalhadas e severas. Afinal de contas, Deus, ele sempre conheceu o ser humano e na vida em sociedade, o homem ele precisa ser obediente às regras e se ele não for obediente às regras estabelecidas, certamente não haverá boa convivência com o seu semelhante. Então, Deus deixou tudo bem claro. E além da questão filantrópica do povo estar um cuidando do outro, também Deus estava ali dando princípios de altruísmo e de bondade para o seu povo. O Senhor estava mantendo tudo organizado. Como disse anteriormente, uma lei ritualística também ensinava o povo na questão religiosa. E o povo, então, tendo uma religião teocêntrica, uma religião onde Yahvé, o Senhor, era exclusivo e único Deus, ele passaria por gerações e gerações e o ambiente estaria então ali todo formatado para a vinda de Jesus. Os detalhes e o rigor da lei garantiriam a ordem em meio a uma nação e também uma nação que está ali se formando, se constituindo. E esta nação precisava dessas leis para que ela pudesse andar pelo deserto e ela pudesse, então, lá na frente, adentrar a terra de Canaã e ir tudo bem com esse povo escolhido por Deus. E essas leis, elas, obviamente, destaquei em todas as reflexões aqui, destaco que elas não são na íntegra as mesmas que nós seguimos, né? Pois nós vivemos em tempos
diferentes em realidades bem diferentes. Certamente hoje existem muitas brechas dentro do nosso sistema de lei que não se tinha naquele tempo, né? Naquele tempo, estas leis, estas palavras aqui eram palavras totalmente ditas por Deus, e há um termo para isso, para definir de que essas leis não mudavam. Eram leis, então, apodíticas. Elas não poderiam ser mudadas. E nós vamos observar, então, na leitura de Êxodo, capítulo número 23, que este texto está dividido em 4 temas. Eu quero passar a leitura, então, de Êxodo, capítulo número 23, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ninguém faça declarações falsas, e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que o odeia, caído sob um peso de carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e justo, porque não absolverei o culpado. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Então aqui, nestes 9 versículos, a primeira parte do texto. Vamos à segunda parte. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar, sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Agora, então, vamos passar para a terceira parte do texto. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, e durante 7 dias comam o pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abib, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano, os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Então, aqui nós vimos a terceira parte do texto e vamos à quarta e maior parte do texto de Êxodo 23. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus,
dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem, e farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem a posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com seus deuses. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Então, meus irmãos, aqui nós temos em Êxodo 23, quatro partes com leis bem específicas e bem interessantes. Seria interessante termos a oportunidade de estudarmos e pensarmos uma a uma vez que esse texto é bem rico e traz detalhes bem interessantes de como Deus estava então ali cuidando de seu povo através da promulgação destas leis que seriam por demais importantes para a caminhada deles por todo o deserto e depois pelo estabelecimento desse povo lá na terra de Canaã. Então, meus irmãos, a primeira parte, como disse antes na leitura, nós vamos ter ali uma palavra de justiça para com o povo. Deus queria sempre a sua justiça. A justiça de Deus tinha que estar no coração e nos lábios do povo. E isso está retratado ali nos primeiros 9 versículos. Deus, então, abominava, e isso já estava lá nos 10 mandamentos, a questão da testemunha falsa. Deus não queria saber que no meio do seu povo houvessem mentiras. Deus também, ele mostrou ao povo que o povo não condizia com o seu povo, um povo que se identificava com Yahvé, o Deus perfeito, o Deus criador dos céus e da terra. Esse povo não poderia ser injusto, ainda que a maioria fosse. Já no verso 2 ele diz ali, não vá com a maioria. Se todos estão indo por um caminho de morte, então vocês não devem entrar por este caminho. No verso 3, nós temos uma palavra de justiça e igualdade para todos. E isso foi bem especificado aqui na palavra de um modo bem interessante. Ninguém tem razão por ser pobre ou rico. Então, fazendo uma distinção entre pessoas de classe social de classe financeira e social mais alta ou mais baixa, ninguém deveria ter razão por ser da classe dos ricos ou da classe dos pobres. A razão não depende das condições financeiras de uma pessoa. E este é um princípio que nós vemos que devemos observar em todas as épocas. Mas aqui Deus estava então trazendo ao seu povo, olha, eu estou de olho em vocês neste aspecto, neste sentido. Então, nós sabemos, não é, meus irmãos, que no decorrer de todas as épocas, aqueles que têm mais poder financeiro, poder aquisitivo, ele vai conseguir um poder intelectual, ele vai conseguir também um poder bélico, ele vai conseguir sobrejugar outros povos. Então, nós vemos os excessos, nós vemos povos poderosos explorando outros povos. E estamos observando, inclusive, no nosso tempo. Eu ouvia no rádio esta semana e
com alguns comentários de um radialista de que está acontecendo a chamada, mais uma vez, a chamada Guerra Fria, com toda essa questão de vacinas. Um povo diz que está fazendo a vacina, outro povo diz que também está fazendo, e nós ficamos totalmente desconfiados. Quem será estar com a verdade? Então aqui só dei esse exemplo para nós aqui pensarmos um pouquinho. Se o ser humano ele se voltar para a palavra do Senhor, mesmo aqui nesta lei que estaria sendo promulgada para a entrada de Israel na terra de Canaã, e ele passaria ainda por um bom tempo no deserto, se todos agissem com justiça, independentemente de quem fosse ali, quem estivesse com a razão, se fosse rico ou pobre, a justiça prevalecesse, então nós veremos em toda a humanidade a justiça de Deus se estabelecendo sobre muitos povos e sobre muitas famílias. Nos versos 4 e 5, então há uma palavra para que o povo não viesse a causar ou permitir o prejuízo nem mesmo para o inimigo. Quando Deus fala assim para o povo, olha, se você achar ali o jumento ou o boi do seu inimigo e ele estiver passando uma necessidade, uma carga pesada, estiver machucado, é tua obrigação levar até o seu inimigo. Ainda que tu não sejas bem recebido por ele, tu achou ele pelo caminho, é tua obrigação. E isto porque Deus não permitia a vingança contra alguém indefeso, ainda que esse alguém era um animal, era o bem de uma outra pessoa. Então Deus sempre demonstrou justiça para com a sua criação. E vale a lembrança, né? Nós vemos hoje pessoas que tratam melhor os animais do que os próprios seres humanos. E não há nada errado em tratar bem os animais, mas isto não está numa condição de bondade do ser humano, e sim no próprio Deus, que sempre ensinou a todos a agirem com bondade com toda a sua criação. No verso 6, então, há ali já uma palavra do Senhor para se observar um cuidado com os pobres. Não deixar o pobre sem os seus direitos. Já comentei ali, né? O pobre não tinha direito por ser pobre, mas por ele ser pobre, ele teria então menos condições de lutar pelos seus direitos. E então foi enfatizado que o menos favorecido não ficaria sem os seus direitos diante da sociedade israelita que estava ali se formando naquele deserto. Também o povo deveria cuidar para não acusar injustamente o seu semelhante. Isso está ali descrito no verso 7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e justo, porque não absolverei o culpado. Então, quando trato aqui desse versículo número 7, é um texto bem claro de se entender, faço uma recomendação aos irmãos que aqui nos assistem. Se tu puderes estar olhando o filme O Milagre da Cela 7, esteja olhando com a sua família um filme que vai trazer algumas lições bem pertinentes a todos nós, sobre bondade, sobre altruísmo, né? E ele vai também tratar dessa questão de não se julgar alguém injustamente. Então, aqui uma recomendação, sem spoiler, apenas uma recomendação do pastor para que os irmãos vejam um bom filme em família, O Milagre da Cela 7. Seguindo então o nosso texto, no verso 8, né? Não aceite o suborno. Então, meus irmãos, não compactuar com o suborno, isto não é só uma lei moral que nós devemos seguir, deve ser observado como uma lei de Deus para as nossas vidas. A segurança dos juízes era a sua isenção. Vemos no final da carreira de Samuel, como Samuel foi um juiz, sacerdote e um profeta. No capítulo 12, verso 3 de 1 Samuel, ele diz assim: aqui estou, se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhem contra mim, na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição.
eu acredito que muitos juízes do nosso tempo, não posso generalizar, mas muitos dos juízes do nosso tempo deveriam estudar 1 Samuel 12:3, para que pudessem então ter realmente, a sua segurança e isenção exacerbada e a sua biografia jamais fosse ali então libada. Se muitos juízes estudassem o perfil e a carreira de Samuel, seriam juízes verdadeiramente ilibados. Com este comentário não faço, do meu comentário aqui algo generalizado, mas só uma observação aqui de que muitos precisariam passar por este crivo, por este estudo da carreira e da vida de Samuel como juiz, profeta e sacerdote. E o verso 9, então, ele mostra que o povo deveria se solidarizar com os estrangeiros em reconhecimento à sua própria história. Já na segunda parte do texto, nós vamos então observar aqui, mais uma vez Deus colocando, é um texto, eu vou fazer breves considerações apenas porque fala a respeito do sábado, Agora, Deus não está somente aqui enfatizando o que falou sobre o descanso do sábado, nós já tratamos disso aqui nas nossas quartas-feiras, mas também ele vai ser mais abrangente, porque este povo, ele vai deixar também de ser, como ele está passando por uma formação, e as gerações iriam então ali serem sustentadas por as suas plantações, o povo ele deixa de ser um povo essencialmente pastoril e passa a ser um povo também agrícola. Então, além do descanso que o povo deveria ter das suas atividades de trabalho, o povo também deveria fazer com que a terra descansasse. Então, o sábado aqui, descrito nos versos de 10 a 13, já enfatizado em outros textos aqui, ele vai mostrar 6 anos plantando e também 6 anos colhendo, o 7º se descansa. E isto, a nível religioso, a obediência a este mandamento era uma exposição prática da fé israelita em Deus, o Deus que iria prover as suas necessidades. Se Deus abençoou a terra por 6 anos, não deixaria de abençoar no 7º ano. E também trabalhar 6 dias, e está bem descrito no verso 12, o boi, o jumento, o escravo, o estrangeiro e o próprio proprietário da terra, então todos eles deveriam ter ali o cuidado com o descanso. O sábado, ele servia como interrupção do trabalho para que o estrangeiro, os servos, escravos e também para os animais descansassem. Já para o proprietário israelita, então, era também um ato religioso. E observar, cuidar para não invocar o nome de outros deuses, era sempre lembrado e foi lembrado em diversos momentos. A falta de fé em Yahvé era indicada, então, nesse caso. Uma pessoa que mencionou o nome de um outro Deus, ele estava ali totalmente desprovido de fé, ele estava totalmente ali, ele estava sendo antagônico a tudo que estava aprendendo a crer no Senhor. E tudo isso aqui vai ser a base para o cristianismo. Assim como eles não trabalhavam em um dia, era um ato religioso, nós também não trabalhamos em um dia como forma também de celebração ao nosso Deus. E, obviamente, o descanso merecido de cada pai de família que o Senhor nos concede graciosamente. Então vamos à terceira parte aqui do nosso texto, de Êxodo 23, onde Deus instrui e promulga ali a sua lei diante do povo com relação às festas anuais. Então eram 3 festas que o povo tinha que estar ali cumprindo. E um pastor amigo nosso sempre disse que Deus, ele sempre foi um Deus festeiro. E eu gosto dessa expressão, porque, irmãos, fazer uma festa é sempre algo muito bom. Eu, pelo menos, gosto muito de festa. Gosto de festas pequenas, festas grandes. Na nossa cidade, quando vem a festa da uva, eu fico muito faceiro, eu gosto muito de observar e ali agradecer a Deus por tudo que se produz, por tudo que o Senhor nos concede de bom para a nossa terra. E assim tantos outros tipos de festas, comemorar um aniversário, aniversário da igreja, aniversário dos irmãos, aniversário de casamento, tantas festas, Mas aqui Deus está falando de festas
que eram verdadeiras celebrações ao Senhor. E estas festas anuais, elas eram associadas a atos redentores de Deus na história, demonstrados na libertação de Israel. Irmãos, eu fico pensando, assim como a gente celebra o nosso aniversário, como seria interessante a gente celebrar o aniversário da nossa conversão a Jesus? Eu acredito que seria até mais pertinente, porque se o novo nascimento, ou melhor, se o nosso nascimento ele nos deu a oportunidade de viver e viver plenamente e sermos felizes, termos prazer e vivermos a vida maravilhosa que temos, o novo nascimento ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida plena em Jesus durante todos os anos de nossa vida e na eternidade, então, o novo nascimento foi o que garantiu a nossa estadia completa e em toda a eternidade junto do nosso Senhor. Mas, irmãos, aqui nós vemos, então, 3 festas. A festa dos pães sem fermento, também chamado pães ázimos ou pães asmos, né? Esta festa deveria ser feita lá no mês de Abibe, que é entre março e abril, ou seja, a festa da Páscoa. Passam, então, os 7 dias de festas, de comemorações com os pães sem fermento em Israel, e ao 7º dia, então, eles fariam, então, a festa da Páscoa. Aqui ele não está descrito, a festa da Páscoa, junto, por quê? Porque a festa da Páscoa ela tinha uma conotação mais familiar. Passaram os 6 dias e 7 dias ali, então, festa com todo o povo, e então o povo deveria, então, ter a sua festa particular, que era a festa da Páscoa. Esta festa era celebrada como memorial da libertação do Egito e ela coincidia com a colheita da cevada. Depois vem então a festa da colheita, que coincidia lá com a colheita de uvas e azeitonas, né? E a festa do encerramento da colheita. A festa da colheita era também chamada de festa dos tabernáculos. Lá no encerramento da colheita, então, nós vemos uma ordem de Deus. Não me venham com mãos vazias. Deus falou isso para o povo. Ou seja, das primícias da colheita, tudo isso era levado como, então, uma oferenda ao Senhor, uma oferta agradável a Deus. Também nós vemos aqui nessa parte do texto que os homens deveriam comparecer diante do Senhor. E os homens deveriam fazer isso, então, sempre regularmente, 3 vezes ao ano. Algumas vezes era feito de 1 vez por ano, ou seja, mais adiante nós vamos ver isso bem observado ali no tempo de Samuel. Por exemplo, com a atitude de Eucana, que ia até lá a tenda e conversava então com Samuel, prestava seu sacrifício. 1 vez por ano ele fazia isso. Nós vemos isso bem observado aqui nessa época. E nós temos ali a história de Samuel sendo bem evidente nesse momento. Mas eu aqui acabei confundindo. Eucana não foi até Samuel. Eucana, então, ele foi até Eli. E depois da oração de Ana, sua esposa, passado um tempo, então foi que o Senhor abençoou a Ana e ela pôde, então, ter o seu filho Samuel. E ele, então, foi ali dedicado totalmente ao Senhor para viver toda a sua vida. Então, agora corrigido aqui o meu equívoco, né? Eu quero dar continuidade aqui ao texto. As festas anuais, então, foram promulgadas pelo Senhor como uma celebração por tudo aquilo que o Senhor havia feito para com o povo. E a 4ª e última parte, então, vem promessas e advertências do Senhor. Se o povo devia, então, cumprir essas leis promulgadas pelo Senhor, ele tinha que também ficar atento às promessas e também estas advertências, elas vieram como forma de um reforço para com a sua lei. Uma vez que se o povo estava ali obedecendo, estava obediente às leis do Senhor, o povo então estava recebendo as suas promessas. Se o povo estava desobediente, acontecia então as consequências e o povo, obviamente nós vemos que estas leis todas, elas, na grande maioria, elas foram obedecidas pelo povo, mas houveram situações em que o povo acabou desobedecendo a Deus e muitos do povo não entraram na terra de Canaã. Então, nós vemos aqui,
A promessa de Deus é que um anjo do Senhor iria à frente do povo. E isso significa que o próprio Deus estaria com o povo. O Senhor prometeu a sua segurança, o Senhor prometeu que lutaria pelo povo se este o obedecesse. O Senhor Deus estava preparando a terra de Canaã e o povo a receberia então de sua mão poderosa. O povo não poderia se rebelar contra esse mensageiro, que é o anjo de Deus, porque era o mesmo que se rebelar contra o Senhor. Então, nos versos de 20 a 23, nós vemos ali, então, essa promessa e essa advertência para com o povo. Já no verso 24, nós vemos mais uma vez a ordem para não adorar os deuses de outros povos. Irmãos, nós estamos observando aqui, Êxodo 21 a 23, nós estamos recém no início do povo dentro do deserto. O povo passaria mais aí 40 anos ali no deserto até chegar na terra de Canaã. E quando o povo chegasse na terra de Canaã, então o povo deveria então cumprir com todas essas leis. E é na terra de Canaã que o povo, na entrada da terra de Canaã, que o povo vai receber então ali a palavra de Deuteronômio, que significa repetição da lei. Nós temos todo o Êxodo, vamos ter Números e Levíticos com aquelas leis bem detalhadas e todo mundo tinha que cumprir tudo ali na questão da religiosidade e depois vai se repetir tudo isso para que o povo não se esquecesse do que foi falado aqui em Êxodo 23, de 20 a 23. Olha, permaneça obediente ao Senhor. Então, o Senhor manda mais palavras de cuidados especiais que ele teria com o povo se este o obedecesse, e a vida com segurança e com fertilidade para o povo aconteceria se o povo simplesmente estivesse olhando para o seu Deus e obediente a todas as suas leis. Já é diferente, essa lei aqui dos versos 25 e 26, ela é diferente dos tempos neotestamentários, o tempo que a gente vive. Ou seja, as bênçãos divinas, para o nosso tempo, elas são muito profundas, mais profundas até podemos dizer do que essas, mas elas são espirituais e não físicas. Não significa que se eu obedecer, eu não vou passar por um problema, como no caso aqui descrito, problema de infertilidade. Não significa que eu não vou ter as vicissitudes e não vou passar dificuldades. Eu estarei com o meu Senhor mesmo nas vicissitudes, mesmo nas dificuldades, estarei com o Senhor mesmo na infertilidade. Aqui, então, a promessa para o Novo Testamento é diferente do que foi aqui nesse momento, aqui nesta lei. Dos versos de 27 a 28, nós vemos aqui uma palavra bem interessante. O Senhor afugentaria as nações lutando pelo seu próprio povo. E no decorrer da história de Israel, nós vemos Deus lutando pelo povo em diversos momentos. O Senhor iria subjugar os cananeus diante de Israel e um pânico divino os acometeria. E isso nós vimos ali no registro de Josué, capítulo 2, verso 11, que é uma palavra ali da prostituta Raabe, que diz assim: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que palavra mais interessante, A palavra ali, o relato da prostituta Raabe que recebeu os espias. Ela diz que o seu povo perdeu a coragem. Eu fico imaginando, quando se perde a coragem, um povo que perde a coragem, ele é um povo que está sujeito a passar por os piores problemas. E foi o que aconteceu com os inimigos de Deus. Nos versos de 29 a 30, o Senhor tirou os povos gradativamente. Esse texto eu achei super interessante e eu não me recordava de ter aqui observado esse texto. Os versos 29 e 30. O Senhor tirou os povos gradativamente para não haver um desequilíbrio no meio ambiente. E o povo ficaria com a terra quando tivesse condições de a cultivar
e de cuidar de todas as suas posses. Ou seja, lá na entrada da terra de Canaã, posterior a essa lei aqui promulgada, Deus iria tirar os inimigos aos poucos. Porque se Deus tirasse todos os inimigos, então as feras do campo, elas viriam e atacariam as lavouras e atacariam então ao próprio povo de Israel. Então o povo foi retirado gradativamente. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, onde em algumas regiões da Malásia, alguns comunistas ali invadiram, aconteceu que muitos caçadores não puderam mais caçar os tigres e eles invadiram aldeias e cidades e acabaram então acometendo muitas famílias, muitas pessoas com os seus ataques. E isto aqui nos tempos bem modernos, logo ali o pós-Segunda Guerra Mundial. E então, aqui no tempo muito mais antigo, Deus já havia cuidado até desse detalhe. Então, algo bem interessante aqui para nós observarmos, né? Outras razões para a natureza gradativa da conquista são apresentadas também lá em Juízes, no capítulo 2 e 3, que resumidamente é ensinar às gerações posteriores a arte da guerra e colocar à prova a fé do povo. Foi por isso que Deus então permitiu que aqueles povos lá de Canaã ficassem por mais algum tempo. Os versos de 31 em diante, Deus reservou um grande espaço de terra para o seu povo, desde o Mediterrâneo até o rio Eufrates, né? Desde da parte sul, lá no Egito, até mais ao norte. Então Deus cuidou de todos os detalhes e a terra que Deus iria dar era muito grande. Deus falou com o seu povo, não façam acordos com os povos da terra, e Deus estava então trazendo essa instrução de ser um povo totalmente separado. A natureza do relacionamento de Israel com Deus, era exclusivista. Então, se encerra esse compêndio de leis com esta ordem expressa: não tenha nenhum tipo de aliança ou de acordo com esses povos. Não tenha proximidade com os povos e nem se deixe contaminar por eles. E no final, no verso 33, vai dizer assim: não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos seus deuses e deuses deles será uma armadilha para vocês. Quando diz armadilha ou cilada, aqui no pensamento hebraico é símbolo de não apenas de uma queda de pecado, mas é uma advertência de destruição. Assim como no Novo Testamento, para aquele que faz os outros errarem ou os outros pecarem, é destacado aquele que assim o faz, é destacado como pedra de tropeço. Então aqui vocês terão uma grande destruição. E a advertência, ela é mais severa aqui no texto original, no hebraico, do que na própria tradução no português. Então o verso 33, traduzido para português, ele não dá tanta ênfase como foi dado aqui. Eu gostaria só de fazer um destaque que o povo de Israel passou no futuro, inclusive até nos tempos de Salomão, a influência de outros povos que estavam ali fazendo o povo muitas vezes pecar e o povo fazer atrocidades, como por exemplo fazer sacrifícios ao deus Moloque, que nesses sacrifícios eram colocados crianças recém-nascidas no colo de uma estátua que era esquentada. Era uma grande fornalha embaixo dessa estátua e essas crianças morriam ali como sacrifícios ao deus Moloque. E eu faço esse comentário lembrando dessa lei que foi agora votada na França, em que as pessoas, uma mulher pode abortar até o 9º mês de gestação. Parece que esta lei que foi ali promulgada lá na França no tempo de hoje, ela vem a ser parecida com esta lei ritualística e perversa e macabra do tempo antigo. Então, eu quero concluir aqui, meus irmãos, esta reflexão, lembrando a todos que o povo, em termos gerais, cumpriu a lei, mas também deixou muito de cumprir a lei,
e por isso muitos não entraram na terra de Canaã. As leis eram aqui totalmente apodíticas, ou seja, esta lei não poderia ser refutada, discutida, ela não teria que ser colocada em causa, ela não poderia ser, ela era totalmente irrefutável, não tinha nenhum manifesto contra essa lei. Então ninguém poderia convencer de que esta lei seria diferente. E isto vale para todos nós pensarmos, meus irmãos, uma má teologia e uma má conduta moral, elas normalmente andam de mãos dadas. Então Deus deu uma lei ritualística e uma lei moral. Porque o povo, se ele não tivesse uma boa teologia e não tivesse uma boa conduta moral, e que isso sempre anda de mãos dadas, né? A imoralidade e uma má teologia, então o povo andaria de mal a pior. E Deus promulgou leis fáceis e justas para que esse povo então vivesse bem, viesse a ter, né, uma boa relação, um bom convívio, tanto no deserto quanto na terra de Canaã, e vivesse de acordo com a vontade do Senhor. Quero deixar aqui as lições finais, como sempre tenho deixado, para encerrar a nossa mensagem. O agente da justiça de Deus é a verdade. Lembre-se sempre disto. Segunda lição: Deus nos sustenta e nos permite trabalhar com prazer, mas sempre nos ensinou a desfrutar do descanso e nos chamou para celebrá-lo. Terceira lição: Deus nos proporciona momentos para celebrá-lo com simplicidade, uma vez por semana, no descanso habitual, e também com solenidade em momentos especiais, recebendo de nós o que pudermos ofertar, sendo de coração e com louvor verdadeiro. E quarta lição é que Deus sempre proporcionou a sua presença e pela obediência dos seus servos, ela pode ser sempre mantida. Deixo aqui com um forte abraço a todos os irmãos, desejando a todos vocês a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o poder de Jesus. Um forte e afetuoso abraço. Juntos em comunhão.